A questão 64, ela tem aqui a equação de uma elipse, não é? Nossa, tá com letra de formiga isso aqui. Aliás, essa prova toda tá com letra de formiga. Acho que as formigas se deram bem nessa prova, que as letras estão próprias para elas. Olha aqui. Tá falando aqui que um planeta está descrevendo uma trajetória elíptica em volta do seu Sol. E ela tem essa equação aqui. Vamos escrever aqui com a letra maiorzinha. x2 sobre 130 ao quadrado mais y2 sobre 120 ao quadrado é igual a 1. Pessoal, olha só. Lembrando duas coisas. Um conceito lá da física. Que os corpos celestes descrevem trajetórias elípticas, né? É mais ou menos isso. Na verdade, elas podem descrever trajetórias também parabólicas, mas no fim das contas, ao longo dos milênios, acaba virando uma elipse. Um cometa pode fazer assim uma parábola, mas ele, na verdade, ele vai lá do outro lado do sistema solar e volta. Então aquele pedacinho acaba sendo um pedaço de elipse, tá? Elipse, tá? Lei da gravitação universal, isso aí tem na física. Mas aqui na matemática a gente tem que só lembrar que isso aqui é uma equação de uma elipse, tá? Vamos desenhar essa elipse aqui, que isso aqui vai ajudar a gente na solução, tá? Essa equação de elipse, ela está com o centro na origem, certo? Então vamos fazer aqui um esboço. Deixa eu ver se eu faço uma elipse bonita, pelo menos. Ai, elipse bonita, é? Aqui estão os eixos, né? Então a gente tem que lembrar alguns conceitos sobre a elipse, né? Primeira coisa aqui, vamos determinar esses pontos aqui. Esses pontos que são os vértices da elipse, mas não importa. São os pontos onde essa elipse vai cortar os eixos X e Y. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Como é que a gente faz para descobrir esses pontos? Fazendo Y igual a zero, o eixo X é só você fazer Y igual a zero, né? Fazendo Y igual a zero, você vai ficar com X ao quadrado sobre 130 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, você vai ficar com X é igual a mais ou menos 130. Então esse ponto aqui é 130. E esse ponto aqui é menos 130. Fazendo a mesma coisa com o x, vamos fazer x igual a zero. Você fazendo x igual a zero, você descobre onde é que a elipse vai cortar o eixo y. Então fazendo x igual a zero, você vai ficar com y igual a 120 ou y igual a menos 120. São esses pontos aqui, 120 e menos 120. Quer dizer, esse eixo aqui é maior que esse, né? Ah, se esse eixo é maior do que esse eixo, significa que os focos da elipse estão aqui. Porque se essa elipse fosse esticada assim, os focos ficariam em cima do eixo Y. Mas nesse caso aqui, os focos estão no eixo X, porque esse valor aqui é maior. O A da elipse é maior. Outra propriedade da elipse, vamos chamar aqui de F e F', são os focos, né? E o planeta, quer dizer, o planeta está girando, mas o Sol está girando em torno do Sol devido à atração gravitacional desse Sol. Esse Sol está em um dos focos. A gente tem aquela ideia básica de que o planeta descreve uma circunferência e o Sol está no centro, mas isso seria uma elipse também, é uma elipse degenerada. Mas no caso geral, ele está descrevendo uma elipse. É claro que essa elipse pode ficar quase um círculo, quase uma circunferência, né? Quando ele está quase perto do centro, mas sempre tem uma diferençazinha, mas às vezes essa diferença é grande. Quando a gente desenha circunferências, mas na verdade são elipses. Bom, qual é a propriedade geométrica da elipse? É que se você pegar qualquer ponto da elipse, vamos pegar esse ponto aqui, a soma dessas distâncias é constante. Tem sempre o mesmo valor. E qual é esse valor? É esse valor aqui. Ah, você estudou elipse em geometria analítica? Tem que saber isso, tá? No caso geral, a gente escreve elipse assim, ó. x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1. E aqui você tem um triangulinho
com os seguintes valores. Aqui é o B da elipse, aqui é o A da elipse, e esse pedaço aqui é o C da elipse, o C. Bom, a distância, a gente chama de distância focal, a distância entre os focos, né? Então seria 2C. É claro que no caso aqui do planeta, o Sol está num dos focos e o outro foco não tem nada, não tem Sol nenhum. Ele é imaginário, tá? Mas o ponto está lá, geometricamente ele existe. Então o Sol está em um desses focos aqui. Então a gente pode calcular aqui o A, o B e o C dessa elipse aqui. Isso vai ser importante para resolver o problema. Olha só, o A é o camarada que está aqui com o X. Claro, no caso da gente ter um eixo X maior do que o eixo Y, tá? É isso aqui, essa distância vale A, ok? Que no caso aqui é 130, então o A vale 130. Então a gente pode pegar esse triangulinho e desenhar ele dessa forma aqui, ó. Ele tem aqui uma hipotenusa que vale 130 e tem aqui um cateto maior que vale 120. Esse triângulo é um triângulo imaginário que sempre você tem que trabalhar com ele para resolver problemas de elipse, tá? Esse aqui é o B, esse aqui é o A e esse aqui é o C, que é a metade da distância focal. Então temos que calcular quanto é que é isso aqui. Porque depois que a gente calcular, vai ser fácil. O que o problema está perguntando? Qual é a maior e a menor distância do planeta ao seu Sol? Em milhões de quilômetros, né? Tá tudo em milhões de quilômetros aqui? São dados em milhões de quilômetros, certo? Então aqui não são 130 quilômetros, não. São 130 milhões de quilômetros. Então a unidade que está sendo usada para medir distância aqui é 1 milhão de quilômetros, tá? 120 milhões de quilômetros, 130 milhões de quilômetros. E a pergunta que ele faz também é para você responder em milhões de quilômetros. Olha só, o que a gente tem que olhar aqui e ver também por propriedades da elipse, tá? É que esse ponto aqui corresponde ao ponto de menor distância para esse foco. É esse ponto aqui. Eu tenho que descobrir essa distância. É nesse ponto aqui quando o planeta está mais próximo do seu Sol. E quando ele vem aqui lá do outro lado, é nesse ponto aqui, quando o planeta está mais distante do seu Sol. A distância do seu Sol é essa distância toda aqui, tá? Legal, então eu tenho que descobrir quem é o C dessa elipse. Quem é o C? E aí você tem que lembrar desse triangulinho aqui, porque ele é nosso amigo. Ele é um triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico. É um triângulo que tem lados com números inteiros. Lembra dele? Olha só, a gente conhece o triângulo 3, 4, 5, que é super manjado, né? 3, 4, 5. Claro que o seu professor já falou isso aqui. Lembra desse triângulo, ele vai cair na prova. Cai sim. Sabe por que cai? Porque ele é fácil de fazer contas. É um triângulo retângulo que tem lados como números inteiros. E aí você tem outros triângulos que são proporcionais a esse. O próximo triângulo pitagórico que tem, depois desse, com lados com números inteiros, claro, tem o 6, 8, 10, que é o dobro desse, tá? Mas sem esse. Sem ser esse 6, 8, 10. É esse aqui, ó. Esse triângulo, que é o 12, 13, 5. É um triângulo retângulo pitagórico, ou seja, os lados têm números inteiros e você tem que lembrar dele porque ele também aparece nas provas. Não está aparecendo ele aqui? Pois é, eu falei que ele aparece. Seu professor também falou que ele aparece. Então você tem que estar preparado para resolver esse tipo de triângulo. É claro, você não tem o teorema de Pitágoras, você sempre poderá usar o teorema de Pitágoras, mas assim você ganha tempo, olha. Essa prova aqui, você tem que fazer cada questão em 3 minutos. Aqui eu estou levando mais porque eu estou explicando, mas você lá na hora de fazer a prova, você já tem que saber tudo isso e pá, ir lá e matar a questão, ok? Então, esse triangulinho aqui, que é o triângulo que está desenhado lá na elipse, que a gente sempre tem que trabalhar com ele, né? Ele é um triângulo que é proporcional a esse aqui. Só que aqui é 130 milhões de quilômetros, 120 milhões de quilômetros. É claro que esse outro cateto, que é o C da elipse, ele vai valer 50 milhões de quilômetros. Pronto. Então,
Se aqui é 12, 13, aqui tem que ser 5. No caso, vão ser 50 milhões de quilômetros, tá? Então a gente descobre dessa forma que o C dessa elipse vale 50. Então agora eu já posso tirar a distância máxima e a distância mínima. Olha aqui, a distância máxima é esse pedaço que é 130, ó, não é 130 aqui? 130 mais 50. 130 mais 50, isso vai dar 80. Opa, desculpe. 130 mais 50 é 180, tá? A distância máxima é 180 milhões de quilômetros. Eu falei 80 que eu já estava pensando na outra conta. Essa distância aqui, ó, a distância menor, ela vale tudo isso, que é 130 menos 50. 130 menos 50, isso aqui vai dar 80. Então, a distância do planeta ao seu Sol vai variar entre 80 e 180. Aqui seria 80, que é a distância mínima, ela foi aumentando, aumentando, e aqui, nesse extremo, é a distância máxima de 180 aqui. Então, vai variar entre 80 e 180. Resposta correta, letra B de Bravo.